último vídeo falámos um bocadinho sobre as estratégias das plantas versus animais para a sua sobrevivência e verificámos que enquanto os animais adotam para si o movimento como uma estratégia de fuga ao problema, as plantas adotam para si adaptarem-se à mudança. Porquê? Porque são seres sésseis, ou seja, são imóveis. Então, como é que as plantas, enquanto seres imóveis e sem um cérebro, conseguem adaptar-se à mudança? Como é que fazem sem um cérebro? Que outro sistema usam em alternativa? Bem, para os seres enraizados, como as plantas, a solução está, efetivamente, nas raízes, que é o seu principal órgão. Então, as raízes funcionam com inúmeros ápices radiculares, que são minúsculos centros de comando a funcionarem de forma integrada e enquanto vão explorando o solo e ocorre o desenvolvimento da raiz, eles vão interagindo e comunicando entre si e vão percebendo de que forma e por onde é que podem crescer. E ocupam enormes áreas de crescimento e isso traz imensos benefícios. Assim, o sistema radicular é que dirige a planta como uma espécie de cérebro coletivo, ou melhor, de inteligência distribuída sobre uma superfície que pode ser enorme. Mas será que esta inteligência coletiva só se verifica no reino das plantas? Na verdade, não. Efetivamente, no reino dos animais existem inúmeros casos de animais que atuam com esta inteligência coletiva. É o caso dos bandos, das aves, de cardumes, de abelhas, outros insetos. Por exemplo, quando vemos um bando a voar e de repente o bando voa e muda de direção todos ao mesmo tempo, isso é um exemplo de inteligência coletiva no mundo animal. Animais que, usando modalidades de interação simples, parecem interagir como um só organismo. Ou seja, uma colónia é considerada algo muito maior do que a soma de todos os seus indivíduos. Porque quando todos os elementos da colónia participam nas decisões, quase sempre surgem as melhores e as mais criativas soluções na resolução de problemas complexos. A participação na produção de decisões é o sistema que a evolução mais permeia, porque as escolhas do grupo correspondem quase sempre melhor à maioria dos membros do grupo e normalmente ocorrem decisões menos extremadas. Portanto, quando ouvirem o trivial lugar comum que na natureza impera a lei do mais forte, podem ter a certeza que essa é uma afirmação disparatada. A natureza permeia sobretudo decisões partilhadas, tomadas em grupo. Essa é a maior garantia para resolver problemas complexos. A mudança bateu à porta sem aviso prévio. Como iremos nós resolver lidar com ela? No próximo vídeo falaremos um pouco sobre o tempo da antiga Grécia, onde nasceu a democracia, e o tempo do Renascimento italiano, épocas de ouro para a humanidade, uma vez que a humanidade pôde florir devido à participação de cada um no todo. Eu chamo-me Filomena Moraes e estou aqui para te ajudar a acordar na Terra a cada dia 11, pelas 11h11 de cada mês.